Na Terra ainda existiam fadas. Também não. Achava que tinham desaparecido há séculos. Bom, então, quem é Bloom? Nem eu sei, Faragonda, mas esse vídeo não é para falar sobre a Bloom, e sim sobre você. Pois com o potencial para virar uma série à parte, cá estou eu para trazer aquela que é a parte 3 das coisas mais sem sentidas encontradas no universo de Clube das Winx. Pois como eu já falei em outros vídeos, há muitas incongruências em Winx e dá para tirar bastante leite dessa pedra. Mas é que de falar daquilo que é o nosso assunto principal, se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve e me ajuda a bater a meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Também não esquece de comentar qual incongruência você mais achou descaradamente irritante. E é claro, deixa o like para ajudar no compartilhamento. Dito tudo isso, vamos para o vídeo. Primeiro de tudo, eu gostaria de falar sobre os poderes das fadas. No último vídeo eu falei como não faz sentido o enfraquecimento da Bloom com a chama do dragão, mas algo que eu não citei é o quão sem sentido é a fada da natureza não controlar a natureza, porque aparentemente tudo que se encontra na natureza do universo de Winx é raízes e galhos. Não tem água, não tem fogo, não tem vento, não tem terra, não tem desastres naturais, não tem fertilidade, nem animais, nem nada. Só galho. É tão irritante quando a gente para pra prestar atenção que a Flora, que tem um dos poderes mais promissores do desenho, é tão descartada. Por exemplo, as Winx estão sempre se metendo em aventuras, enfrentando vilões novos, buscando mais poder para ficar cada vez mais poderosas. E quando a gente para para prestar atenção nos poderes em si das fadas, não fazem o menor sentido, porque a única que de fato recebe o foco de tudo é a Bloom. É o seu poder, o seu planeta, é a sua família, seu namorado. Só ela recebe o foco. Mas a gente nunca viu em quase 9 temporadas de Clube das Winx um universo que tem mais de 20 anos de criação. A gente nunca viu a Flora utilizar os seus poderes que fossem além de fazer uma flor florescer, espalhar raízes para impedir o caminho das pessoas de chegarem até ela. Você nunca viu a Flora modificar um ambiente, sabe? Nunca foi nos mostrado no desenho a Flora, que é a fada da natureza, mexer com a natureza, mudar o ecossistema, por exemplo, transformar um deserto num oásis. A gente tem, principalmente quando elas vão para a Terra na quinta temporada, quando a Flora recebe o seu desejo de Sirene, ela faz o desejo pedindo para que os humanos parem de poluir o próprio planeta e tenham mais consciência da vastidão do seu planeta. Mas a gente não vê isso da própria Flora, principalmente quando a gente vê a Flora em Lifeia, que é o planeta natal dela, ela parece que não faz parte daquele planeta, ela não condiz com aquele planeta. É basicamente, por exemplo, como se uma pessoa do nordeste do país saísse do Nordeste e fosse para o Sul ou para o Sudeste, e ele ficasse deslocado, é como se ele não pertencesse àquele lugar. É exatamente o que acontece com a Flora. Ela basicamente não pertence mais ao planeta dela, já que ela não condiz com as habilidades que ela deveria ter, que vai além de só uma planta, que vai além só de um galho, vai além só de uma árvore, e o que não é demonstrado com os poderes dela. Outra coisa que passou batido, não faz muito sentido e que eu acabei não falando é sobre a Mirtha. Eu não sei se vocês lembram da Mirtha, mas ela chegou a virar uma Winx antes mesmo da introdução da própria Aisha na série. Teve até um mini arco no desenho, onde ela deixava de ser uma bruxa, até teve uma parte em que ela foi enfeitiçada e acabou virando uma abóbora, onde a própria Flora utiliza dos seus poderes para tentar transformar ela de uma abóbora para uma pessoa normal de volta. E isso acaba sendo completamente esquecido e volta na minha teoria, que eu já falei em outros vídeos atrás, aonde eu falo que o grupo chamado Winx no universo de Clube das Winx é um grupo formado completamente de pessoas da elite, ou seja, um grupo elitista. Até porque a Mirtha, ela não é uma princesa, ela não vem de um planeta que é conhecido, até porque a gente não tem nem essa informação. Muito pelo do contrário, a Mirtha era uma bruxa que se tornou uma fada, ela virou uma Winx, ela era considerada uma Winx, porém ela foi descartada, assim também como a Roxy, como outras fadas que vieram também a se tornar amiga das Winx, mas que nem chegaram a ser cogitadas como uma membra oficial.
algo que foi totalmente diferente quando a Aisha, a princesa herdeira do planeta de Andros, planeta esse considerado como um dos mais importantes por ser o planeta que liga todos os outros através de portais aquáticos ou até mesmo portais para outras dimensões. Assim que ela é introduzida, ela ganha um destaque totalmente diferente de qualquer outra personagem. Mais destaque até mesmo que a Musa, que a Tecna, que a Flora juntas. Outra coisa que eles também não chegaram muito a explicar, e não é que não chega a ser sem sentido, mas sim mal explicado, que é como é que funciona essa tal troca de uma fada virar uma bruxa e de uma bruxa virar uma fada. Porque eu não sei se você acompanhou os meus outros vídeos, mas tem uma parte onde eu cito que a escola a qual a Guiaspro faz parte, de todas as alunas, com exceção da Guiaspro, todas elas deixaram de ser fadas para virar bruxas de Torre Nebulosa. Então, assim, não é explicado como funciona esse processo de deixar de ser uma fada, perder as suas asas, perder sua imortalidade, perder a sua juventude eterna para virar uma bruxa, ou deixar de ser uma bruxa, perder seus feitiços, o poder de voar sem precisar de asas, para virar uma fada. Sim, a gente tem esses exemplos na série, porque tem as fadas que deixaram de ser fadas para virar bruxas, tem a Mirta que deixou de ser bruxa para virar fada, e também tem a própria Faragunda. Eu não sei se vocês sabem, mas isso é uma informação oficial que tinha em um dos sites oficiais de Clube das Winx, aonde dizia que em seus tempos passados a Faragunda era uma bruxa, ela deixou de ser uma bruxa e ela virou uma fada. Mas em nenhum momento nos é dito ou explicado quando isso aconteceu, se é antes dela ir estudar em Alfeia, como a gente vê na 7ª temporada, ou se ela estudou em Alfeia, desistiu de ser uma fada, virou uma bruxa, viu que esse caminho não era tão legal, ou ela só virou uma bruxa por conta dos poderes, virou uma bruxa, conquistou esses poderes, esses feitiços e voltou a ser uma fada, ou vice-versa. Então a gente tem muitos detalhes que são jogados pra gente em determinados locais, sejam em bancos de informações, em sites oficiais, em livros, em quadrinhos, mas eles simplesmente jogam e acham que a gente vai ficar com isso. E vocês vão ficar mesmo, porque esse foi o vídeo. Eu quero saber o que vocês acham sobre essas coisas que eu listei nesse vídeo. O que você acha que faz sentido, que não faz sentido. Se você discorda, se você concorda, o que você acrescenta. Deixa nos comentários que eu vou estar lendo e dando coraçãozinho no máximo de comentários que eu puder. Tá aparecendo agora na tela, assim também como o último episódio dessa série. Eu fico por aqui e eu fui.